Olá pessoal, eu volto a falar sobre o coronavírus porque é inevitável aqui na Europa, né? Já que até a Organização Mundial da Saúde declarou que sim, é um novo foco da doença. Vivemos a segunda onda, ou o descontrole da primeira, ou como já se chama por aqui em alguns lugares, um tsunami. Nem seria uma onda, porque a expectativa era que depois do que se viveu lá na primavera, nos meses de abril e maio, haveria um controle maior e a gente conseguiria diminuir esses números. Se esperava sim um inverno difícil por causa das baixas temperaturas, mas eu lembro que a gente nem chegou no inverno, né? Apesar de eu estar assim toda agasalhada aqui hoje em Londres, a temperatura nem é tão baixa, 10 graus, mas tem muito vento, então dá essa sensação de frio. Agora, o que é importante a gente falar, né? Todos os países têm um ponto em comum, todos os países que estão colocando restrições por mais longo tempo, né? Por mais de 2 semanas ou um mês. Estão mantendo as escolas abertas. Isso é um ponto fundamental, você vê isso na Alemanha, você vê isso inclusive na França, que faz esse lockdown a partir de hoje mais radical, né? Você tem Espanha com estado de emergência, a Itália já aumentando o seu toque de recolher, a França com esse mini lockdown. É um pouco diferente do que aconteceu lá na primavera, mas é sim um fechamento de serviços não essenciais, de comércio. As pessoas têm que ter uma boa justificativa que é determinada por lei, o que pode, o que não pode para você sair de casa. E também a Alemanha, veja só, que é uma grande surpresa, a Alemanha que teve números tão bons, sempre foi modelo nessa pandemia, se antecipa e com o crescimento de número de casos por lá, também impõe restrições. O que sobra aqui para o Reino Unido? Bom, no Reino Unido nós temos diferentes determinações. No país de Gales, na Escócia, na Irlanda do Norte, limitações muito maiores. Na Inglaterra, especificamente, onde está Londres, aí você tem essas 3 camadas, o nível médio, grave e muito grave. O que acontece? As determinações desse nível grave, o nível 3, não estão tendo os resultados esperados. E por isso continua essa questão de que medidas maiores o governo vai tomar. Com a determinação de novos lockdowns, né, de fechamentos nos países vizinhos, parece que respalda um pouco o governo, se vier mesmo a tomar essa decisão. Mas ainda os ministros dizem, não querem confirmar, mas também não descartam essa hipótese, né? É uma declaração assim, deixa todo mundo meio inseguro, porque diz o seguinte: olha, a gente não descarta um novo fechamento total, mas em princípio nós estamos trabalhando, né? Nós estamos trabalhando fortemente para que isso não aconteça. O problema ou o detalhe, para quem acompanha noticiário, para quem está mais interessado nesse assunto, é que é exatamente o que aconteceu no lockdown anterior. A Europa inteira se fechava, a gente via esse crescimento grande nos países vizinhos e aqui ainda se negava, se esperava a decisão. O que acabou acontecendo e a gente teve um lockdown realmente forte e um dos piores índices de morte, né, de toda a Europa. Aqui a gente tem um número crescente de casos, mas é difícil falar de número de casos confirmados de coronavírus porque se testa infinitamente mais do que se testava lá no início da pandemia. Você tem um aumento do número de mortos, sim, está aumentando, ainda não nos patamares, claro, do auge da pandemia, que se passava dos 1.000 mortos, mas você tem aí já quase 500 mortos por dia, né? E o que é muito preocupante é a superlotação dos hospitais. A gente já vê cidades que começam a reabrir esses hospitais de emergência que foram montados pelo governo no período anterior, né, abril e maio, e que agora, com esses números crescentes, eu repito, é importante a gente falar de inverno, né? Porque o inverno sempre sobrecarrega, né? Em qualquer país do mundo, no Brasil também não é diferente, sobrecarrega a rede hospitalar pública, né, com as doenças respiratórias e todas as doenças decorrentes das baixas temperaturas. E por isso esse é um momento diferente na Europa. Já se sabe mais sobre o coronavírus, se tem tratamentos mais eficazes, se tem mais informações, as equipes médicas sabem o que esperar, mas na temporada anterior, no
na primeira leva da doença, vamos dizer assim, as temperaturas estavam muito mais amenas e se suspendeu cirurgias de emergência, muitos atendimentos para atender os pacientes com coronavírus. Dessa vez você tem toda a sobrecarga esperada do período de inverno e é isso que preocupa. Não há dúvidas aqui, há um sentimento de que será inevitável esse lockdown, que a notícia de hoje é que o governo aqui na Inglaterra, quem sabe, faria próximo ao Natal, se conseguir ainda controlar esses índices, né? Porque colocar determinações no Natal, sociais, que as pessoas não vão poder se reunir, quem é que vai cumprir, quem é que vai fiscalizar, dizer, olha, você não pode se reunir com a sua família no Natal, né? Quem é que vai denunciar? Que polícia é essa que vai conseguir bater na porta de todo mundo, né? Então, os governos estão realmente numa saia justa porque dependem da colaboração da população, das pessoas cumprirem as regras. Essa mensagem já não tem mesmo o mesmo impacto anterior, lá do início da pandemia, e por isso há também um questionamento se não desmoralizaria, né? Seria mais prejudicial implementar medidas que não são cumpridas, né? Que as pessoas não iriam cumprir. E por isso quem sabe esse lockdown seria perto do Natal, passado o Natal, para daí tentar controlar esse número de casos. Tem que ver se a Inglaterra aguenta até lá, que foi o que não aconteceu no início da pandemia. Eu falei hoje daqui, vamos pegar um assunto um pouco mais ou menos, de um parque no sul de Londres, o Battersea Park, é um parque muito pouco turístico, muito da cidade, que você tem até um mini zoológico, algumas atrações para as crianças, uma pracinha muito legal. E quando a vida voltar, quem sabe, ao normal, ao novo normal, com mais flexibilizações para as pessoas viajarem, eu recomendo para quem vem à cidade com filhos, é uma boa opção de lazer. Fernanda Zaffari, direto de Londres.